Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, muito bom dia pra você. Que maravilha estarmos juntos em mais um fim de semana e mais uma manhã gostosa pra gente aprender mais sobre saúde. Que bom que você está aí do outro lado da telinha me esperando. E olha, no programa de hoje vamos falar sobre estética íntima. Em quais situações as mulheres podem e devem recorrer a procedimentos estéticos? Uma especialista vai tirar todas as dúvidas pra gente. Vamos falar também sobre tocofobia. Você sabe o que significa? Fica aqui comigo que eu vou te explicar. E mais, este domingo é o Dia das Mães. Vamos conhecer exemplos de mulheres que escolheram a missão e viver árduos desafios em nome do amor, do maior amor do mundo. Fica comigo que o Saúde Você está no ar. Estar com você mais uma vez, nessa manhã tão gostosa que a gente para conversar sobre temas que são tão importantes, temas que muitas vezes a gente nem imaginava que existia, como esse que eu vou contar para você agora, viu? Eu mesmo também fiquei super curiosa. Responda rápido. Você sabe o que é tocofobia? Trata-se de um medo excessivo de engravidar. Pois é, quem sofre com esse distúrbio enfrenta muitas vezes o medo dos julgamentos. Acompanhe aí. O medo do julgamento fez com que essa mulher não quisesse se identificar. Ela tem tocofobia. Em conversa com uma amiga psicóloga, descobriu que o receio excessivo de engravidar era um transtorno ansioso. Mesmo tomando anticoncepcional todos os dias, mesmo usando camisinha, até quando eu desconfio de alguma coisa, se eu não me sentir tão segura, aí eu tomo pílula e mesmo assim eu preciso fazer teste para saber que deu negativo. Estima-se que cerca de 14% das mulheres do mundo são acometidas pela tocofobia. E aí o termo ele é por vezes desconhecido por nós, mas ele se trata sim de um transtorno mental e vai ser um transtorno do tipo fóbico ansioso. Então a tocofobia ela vai ser caracterizada justamente pelo medo, não vai ser um medo simples, né, como a gente pode sentir frente a alguma situação, vai ser um medo irracional e muito excessivo. E aí vai ser uma ansiedade, o sintoma ele vai ser muito semelhante ao do transtorno de ansiedade generalizada. Então crises de pânico, transtornos de sono, tudo que a ansiedade traz pra gente, pense de um modo extremamente exacerbado. E é possível que o problema surja até depois do primeiro filho. E aí, em algumas mulheres, a tocofobia vai se manifestar numa segunda gestação e normalmente por uma experiência muito ruim durante o nascimento do primeiro bebê. Então, seja no parto, seja na primeira infância do bebê, seja na própria relação que originou o filho. Então, às vezes é um abuso. E aí, a tocofobia secundária ela vai surgir numa segunda gestação, podendo inclusive prejudicar o desenvolvimento do feto, porque o corpo aí vai liberar uma série de neurotransmissores que vão ser prejudiciais para o bebê. Mas a tocofobia tem tratamento. A solução ela é psicoterapia, né, tratamento, acompanhamento psicológico, principalmente para identificar o gatilho, né, porque o medo, mesmo que ele seja excessivo e irracional, ele vai ter um gatilho. Então a ideia é que o psicólogo possa auxiliar a mulher a identificar esse gatilho e em alguns casos muito mais extremos, a medicação para poder controlar esse quadro de ansiedade generalizada. O que pode fazer com que as mulheres, se desejarem ser mães, possam viver a maternidade sem sofrimento. Tenho medo de passar pelo parto, não quero, não sinto vontade, não tenho aquele desejo de ter parto normal e tudo mais natural, não gosto. Eu penso em futuramente, daqui a muitos anos, adotar uma criança e ter eu tenho esse desejo de ser mãe, mas não tenho nenhum desejo de engravidar. Pois é, você está vendo só, é importante que a gente conheça
não é? Tocofobia, olha só, que coisa complexa, mas com a ajuda psicológica é possível sim também, né, conseguir lidar melhor com essa situação. E é muito importante que a gente conheça, né, todas essas dificuldades. Quantas pessoas passam por isso e nem sabem que podem conseguir ajuda para melhorar, conseguir ajuda para, né, superar esse medo, que isso não significa que toda mulher precise ser mãe, não é isso, não é? Não é isso. Mas assim, que você consiga perder o medo e pensar sobre, não, depois decidi que não quero, beleza, mas assim, perdendo o medo. O medo não precisa fazer parte de nenhuma situação da nossa vida. O medo só coloca a gente, só atrasa a nossa vida, não é mesmo? Então, que bom saber, conhecer e aprender sobre essa situação, sobre esse tema. Agora eu vou falar com você sobre estética íntima. Você sabia que aqui no Brasil, o Brasil lidera o ranking de países que mais fazem cirurgia íntima feminina? Pois é, uma cirurgia bastante procurada. Os procedimentos estéticos estão cada vez mais modernos, muitas vezes nem precisa de uma cirurgia, mas existem outros procedimentos também menos invasivos que você pode fazer uso e melhorar a sua saúde íntima. Mas e aí? Muitas vezes a gente fica com aquela dúvida, em quais casos esses procedimentos podem ser feitos? A repórter Thaís Aureliano conversou com a ginecologista, a doutora Renata Gadelha, que esclareceu algumas dúvidas sobre esse assunto, que é super interessante. Vamos ver. O bate-papo hoje é direcionado para as mulheres. A gente vai falar da saúde íntima e também da estética. Isso é muito interessante porque saúde e estética andam juntos. Por isso a gente convidou a ginecologista Renata Gadelha para explicar esse assunto para a gente. Eu queria já que tirasse essa dúvida, né? Muita gente acha que é dissociada, né? Tanto a saúde quanto a estética, mas não é bem por aí. Estão super ligadas. Exatamente. Então a própria Organização Mundial de Saúde, Thais, ela define saúde como bem-estar físico, mental e sexual, né? Então se você não está bem com seu corpo, você está preocupada, está angustiada, autoestima baixa e precisa da estética, isso é saúde sim. Né? E aí tem até cirurgias específicas para isso, né? Quais são as possibilidades hoje? Pronto, então assim, quando a gente fala de cirurgia íntima, você precisa dividir a genitália feminina em interna e externa, né? A gente vai utilizar aqui esse modelozinho para facilitar o entendimento, certo? Então a parte externa é a vulva, né? Que ela é dividida nos lábios externos, que são aqueles que têm os pelos, e os lábios internos ou lábios menores, né? Então a estética trabalha essa parte também, bem como a parte interna, que é o canal vaginal, que é esse aqui, né? Então, assim, existem cirurgias e existe a parte estética. Existem medicamentos também, né? O interessante é a gente associar todas essas opções terapêuticas, você conversar com o seu ginecologista e ver a melhor forma para adequar a cirurgia ou o tratamento àquela sua queixa. E a gente já conversou um pouquinho antes, né? E esses procedimentos não são voltados só para aquelas mulheres que estão na menopausa. Às vezes as mais jovens precisam também desse tipo de procedimento. Então é algo muito individual. Isso. Às vezes é uma paciente mais jovem, mas ela tem uma tendência maior a ter um prolapso de órgão pélvico. Ela precisa sim da cirurgia. Ela tem uma incontinência urinária mais jovem, então precisa da cirurgia, da fisioterapia, né, do tratamento clínico, né, da junção de terapêuticas. E tem também aquela questão mais externa, né? Então tem as pacientes, por exemplo, que perderam peso muito rápido, pós-cirurgia bariátrica, né? Essas pacientes podem sim se beneficiar do tratamento com laser, né? Que ele vai levar a uma retração, uma diminuição da flacidez. E também tem aquela questão de pacientes que tiveram, por exemplo, parto normal ou passaram por um trabalho de parto e ficaram com uma rotura no períneo ou com a quedazinha do órgão interno, vaginal. Isso pode ser identificado pela sua médica e tratado também com cirurgia. E aquelas mulheres que já tiveram filhos da forma natural, elas têm uma tendência, uma necessidade maior desses procedimentos do que as que optaram pela cesariana? Geralmente sim. Aquelas pacientes que tiveram um parto vaginal, um parto normal, elas têm uma tendência maior a ter realmente as distopias, né? Que é um órgão
um pouquinho fora do lugar, né? Então isso é mais comum naquelas pacientes que tiveram parto vaginal. Mas algumas pacientes que tiveram cesárea e têm uma tendência maior, elas podem ter sim, e algumas pacientes que só por entrar em trabalho de parto e passar por todo aquele processo do trabalho de parto, elas podem também ter queixa de queda da bexiga, né? Que é o mais comum. Além disso, tem algumas pacientes que estão incomodadas com sua genitália. Acham que tem um pequeno lábio muito grande, precisam realmente fazer a cirurgia. Isso também é ofertado tanto com laser quanto convencionalmente com a cirurgia clássica, né? Ou feita a bisturi, né? Que a gente chama. Mas essa cirurgia também é indicada para ressecamento, para evitar os ressecamentos íntimos, é isso mesmo? Isso, na verdade não é a cirurgia, né? É o tratamento, né? Como eu falei no início, a gente tem um arsenal, tanto cirúrgico como medicamentoso, quanto laser, né? Quanto tratamento fisioterápico. Então, é uma mistura de tratamentos que você pode utilizar para aquela queixa específica. No caso do ressecamento vaginal, que acomete principalmente mulheres na pós-menopausa, ele é bastante associado, Thais, à deficiência hormonal, à diminuição do estrogênio, né? Que é o hormônio feminino. Então, para o ressecamento, você pode lançar mão tanto de cremes vaginais, de reposição hormonal, como do laser íntimo. O laser tem uma ação excelente nessas queixas de ressecamento vaginal, incontinência urinária, por exemplo, aquelas leves e mais moderadas. O laser tem uma resposta muito boa, associado também ao tratamento fisioterápico. E agora, por exemplo, casos mais graves, né? Incontinência urinária a pequenos esforços, você só em se levantar já perde urina. Esse aí talvez precise de um tratamento cirúrgico, né? É bem individual. Isso, é bem individual. Conversando com sua ginecologista, certamente vai achar a melhor forma de tratá-la. E aí, para as mais jovens, o que é que difere, então, apesar de às vezes os sintomas serem muito parecidos com os das mulheres mais maduras? Há uma diferença de tratamentos? Sim. Ou o procedimento pode ser o mesmo? Não, o procedimento pode ser o mesmo. O que acontece é que as mulheres mais jovens, elas têm uma elasticidade melhor. Geralmente a mucosa vaginal ela é mais bem irrigada, então responde melhor ao tratamento do que aquelas mulheres mais velhas. Às vezes, para as mulheres mais velhas, a gente precisa estrogenizá-las, utilizar algum tempo o hormônio local antes de fazer a cirurgia, melhorando assim os resultados. E qual o tempo de recuperação médio? E qual tipo de cirurgia você se refere? A essa última, né? Para as mulheres mais maduras, por exemplo, que já tem uma delicadeza maior no tratamento. Essa cirurgia que a gente fala é a famosa cirurgia de períneo, né? E suspensão de bexiga, né? Que a gente chama de correção de prolapso de parede vaginal anterior e posterior. O tempo médio de recuperação dessa cirurgia é 30 a 45 dias. E aí já dá para ter uma vida normal após isso. Após isso, aos pouquinhos, vai levando a vida normal. Tem algum hábito, alguma atitude que essa mulher tem que passar a ter para ter um resultado mais duradouro após essa cirurgia de períneo? Perfeito. Depois dessa cirurgia de períneo, é importante que a mulher perca peso, né? Aquela dicasinha, né? Do controle de peso, atividade física, modificação do estilo de vida, porque o peso ele leva à queda das paredes vaginais, né? É importante que ela evite ter constipação, tome bastante líquido, uma dieta mais rica em fibra para evitar o esforço na hora de evacuar. E evitar pegar peso, né? De uma forma geral. Se cuidar nesse sentido. E usar os hormônios locais ou laser posterior vai ajudar também no resultado dessa cirurgia a médio e longo prazo. Pois é, eu falei que a conversa era para as mulheres, né? Mas os parceiros, né? Nesse processo, eles também podem ajudar de que forma? Pronto, os parceiros vão ajudar com a compreensão, né? Vão entender que o climatério é uma fase que as mulheres todas passam, né? Quem chega aos 45, aos 50 anos, inevitavelmente vai passar pelas quedas hormonais. Então, são mulheres super jovens, né? Com parceiros jovens e que têm, às vezes, uma vida muito ativa, né? E muitas delas se chocam com aquela queda hormonal. E precisa buscar realmente as melhoras. E os parceiros entenderem que é um processo natural e estimular que a sua parceira procure uma melhora, né? Procure se cuidar. É uma relação, né? De confiança. Tem que haver essa parceria para os dois lados. Exatamente. E tem muita mulher que ainda tem medo, né? Desse tipo de cirurgia. O que é que diria para elas, para encorajá-las e realmente ver que se for essa indicação médica, né? Que ela realmente
entre nesse procedimento de cabeça e cumpra todos, né, os protocolos pedidos. Isso, eu diria que aquela mulher que não se sente bem, que está com queixas, que está incomodada, que procure sua ginecologista e procure resolver. É o tipo da cirurgia que quanto antes você faz, mais tempo você fica bem, né? Não deixar para fazer a cirurgia com 80 anos, 70 anos, né? Então, é se cuidar, né? Fazer seu citológico anualmente e fazer sua rotina ginecológica e conversar com sua médica. Conversando, certamente vai aparecer a melhor forma de tratar. É porque a rotina de ir para o médico, para a médica, ela não vai alterar, né? Ela tem que ser constante. Tem que ser constante. Pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano ou sempre que tiver queixas. E que tipo de exames são necessários para que essa mulher faça essa sondagem e veja de fato a saúde dela? Pronto. No caso das queixas íntimas, o próprio nome já diz, né? Ela se queixa, não precisa nem um exame, né? Ela vai dizer que está sentindo aquele desconforto, aquele ressecamento, aquele incômodo. O exame, ele vai confirmar, né? Então, a ginecologista tem como fazer uma avaliação e verificar que tem um ressecamento, vai pedir, às vezes, para ela fazer uma força e verifica que há uma descida das paredes vaginais, né? Então, é mais o exame físico e mais importante é a queixa da paciente. Às vezes, ela até pode ter um prolapso, que a gente chama, uma descida leve da parede, mas aquilo não a incomoda. Então, a gente também não chama atenção para aquilo, né? Então, precisa de fato que ela se queixe, que ela esteja incomodada com aquele sintoma. E aparentemente é algo simples, né? Então, quanto antes se resolver, melhor a qualidade de vida dela. Isso. As cirurgias íntimas são cirurgias simples no sentido de que não abre a cavidade abdominal, né? Não vai abrir a barriga, né? Então, geralmente são cirurgias mais externas, né? Superficiais. E tem uma recuperação relativamente rápida. Incomoda um pouquinho, porque quando senta vai doer, ao andar vai doer, quando for fazer xixi incomoda um pouquinho, mas logo rapidinho melhora, né? Mais os primeiros dias, as primeiras semanas. Em um mês já está liberado. Isso, está em ordem. Pois muito obrigada pela conversa. Por nada, importante, Thaisa. né? Isso. Tratar isso em casa, com a família, pais, mães, com os filhos. Tem que se abrir, né, para conversar sobre. E conversar de forma natural, né? Às vezes a gente vê até o pessoal mais antigo que esconde que está com a queixa, ou que esconde que tem um prolapso. E às vezes uma filha viu de relance. Mas aí, assim, tem que se falar, tem que conversar e buscar realmente a solução, né? Então a gente espera atingir alguém com essa entrevista. Isso, com certeza. Volto com você aí no estúdio, Mirna. Até logo. Tá aí, então, mais outro tema bastante interessante pra gente aprender um pouco mais. E olha que bom, só sabe, né, a importância de um procedimento estético íntimo quem vive realmente essa situação, né? Muitas vezes as mulheres acabam tendo situações que levam a algum tipo de fica diferente, a vagina fica diferente, a vagina fica ali com alguma alteração que incomoda. Isso mexe com a autoestima da mulher e é preciso que a gente trate disso com muita abertura, né? Existem soluções, existem procedimentos que a gente pode lançar mão para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma estética íntima melhor e que isso acaba refletindo bastante na autoestima da mulher. Então, é muito bacana, né, podermos conhecer mais sobre a estética íntima, que é saúde íntima, né, a saúde da mulher. Agora a gente vai a um breve intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos interessantes para você.